A paz do Senhor, queridos. Eu hoje vim aqui trazer um alerta para a igreja. E hoje eu quero falar com a Missão Batista Aliança Eterna. Eu quero falar também com os irmãos em Cristo que não congregam na mesma denominação que eu pastoreio. Mas você que é cristão, você que ama ao Senhor, eu quero trazer um alerta para a tua vida, tá bom? Pastor, eu tenho observado algumas coisas e eu não poderia deixar de trazer esse alerta. Não só para você que é cristão, mas para você também que não é cristão. Eu quero também trazer um alerta, porque às vezes as pessoas, elas, por não conhecerem, acabam acreditando em tudo que se ouve. E eu quero narrar aqui algumas coisas na história da igreja que talvez muitos não sabem, mas eu vou estar narrando para vocês alguns acontecimentos sem me prender a datas e períodos para nós tentarmos encurtarmos esse vídeo o máximo possível. Mas provar para você que devemos tomar cuidado com algumas questões que estão acontecendo nesses últimos tempos. E a que é que eu estou me referindo, queridos? Estou me referindo à profecia. Eu quero deixar claro que eu creio em profecia, eu creio na palavra profética, eu creio que o Senhor pode usar pessoas em profecia, sim. Existem vários relatos no Novo Testamento de profetas sendo usados por Deus, profetas também no Antigo Testamento. Então, creio eu em profecia? Creio. Mas temos que tomar muito cuidado. O Brasil está vivendo, juntamente com o mundo, por um tempo difícil, que é o tempo do Covid-19, o tempo do coronavírus. E temos muitas pessoas tensas, preocupadas, outras que infelizmente não entenderam a seriedade do assunto ainda e não estão nem aí. E nesse interim de tempo e nesse intermédio de tempo, digamos assim, nós temos outras pessoas que se aproveitam da situação para colocar pânico em outras ou para tentarem se promover em nome da fé. E é isso que eu quero alertar vocês. Cuidado, cuidado com muitas supostas profecias que estão sendo narradas, que estão sendo passadas nas redes sociais. Longe de mim querer aqui desprezar as profecias. Devemos examinar as profecias, sim, e saber entender que devemos examiná-las, mas entender que devemos discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus, tá bom? E eu vou explicar porquê com mais profundidade nesse vídeo, que vou tentar fazer um vídeo médio, não extenso, mas também não tão curto, por causa do assunto. Eu vou começar lendo um texto que está escrito em Ezequiel, capítulo 13. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Yahvé: Ai dos profetas loucos, que seguem a seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Pulando um pouquinho, no outro diz assim: Porquanto assim diz o Senhor Yahvé: Como falais vaidade e vedes mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, o Senhor Yahvé. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverá, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Yahvé. Queridos, a palavra profética, que você entenda bem o que é isso, Deus durante muitos anos, ele alerta a igreja, ele alerta ao seu povo, ele alerta a humanidade acerca de acontecimentos que irão acontecer. Então, uma das características da profecia é alertar, é trazer uma informação de algo que vai vir no futuro, que vai acontecer em um futuro, que pode ser um futuro próximo ou um futuro mais longo. Então, essa capacidade de trazer o que vai acontecer no futuro para o presente, nós chamamos também de profecia. É uma das características, existem outras. Mas eu quero me deter a essa característica. Por quê? Porque
Jesus profetizou. O Covid-19, o coronavírus, não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa para nós cristãos. Por quê? Porque está profetizado. Jesus já tinha dito que haveria pestes, epidemias em vários lugares, rumores de guerra, fome, terremotos, maremotos, tsunamis. Jesus já havia profetizado tudo isso. Então, para nós que cremos na palavra de Deus, não há surpresa alguma. O problema é que, infelizmente, há algumas pessoas que passam por algumas experiências distante da palavra e acham que profetizam, quando na verdade não profetizam coisa nenhuma. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, estou dizendo que eles têm pessoas que acreditam até ser profetas, mas não são. Por quê? Porque elas passaram por uma experiência, mas essa experiência não condiz com a palavra, certo? E alguns critérios a palavra nos orienta, certo? Para identificar um profeta. A primeira característica, a Bíblia diz que se o profeta falar que vai acontecer alguma coisa e aquilo não aconteceu, então não foi Deus que falou pelo profeta. E a segunda coisa é, se o profeta falar alguma coisa e não for para glorificar a Deus, também deve ser considerado anátema o profeta. Então não se limita apenas a acertar se a profecia vai se cumprir ou não, mas a intenção da profecia tem que ser unicamente glorificar a Deus em toda a essência, tá bom? E por que eu falo isso? Porque eu tenho ouvido falar, tenho visto também nas redes sociais muitas profecias sendo atribuídas a Deus, sendo atribuídas ao final dos tempos. Existem pessoas que acreditam hoje que o ano não vai passar do final do ano, né? Que acreditam que o arrebatamento já vai acontecer no ano de 2020, que é o ano que nós estamos, né? Então, existem uma série de especulações em nome de profecia, inclusive cálculos matemáticos em nome de profecia, pessoas que estão calculando, fazendo acertos em cima de teorias, e algumas dessas teorias até sérias da escatologia, que foram adaptadas à visão de alguns líderes. E eu fico meu alerta a vocês, cuidado, cuidado. Por quê, pastor? Porque temos que entender que nós não podemos ir para extremos. Nós temos que aprender com o Senhor a estarmos sempre em observação, em vigilância constante. E o que é vigiar? Vigiar é ficar alerta. Vigiar é ficar com atenção. Mas vigiar não é ficar desesperado. Não é ficar no alarde. Não, vigiar é prestar atenção a todas as coisas. Então temos que prestar atenção em quê? Temos que tomar cuidado, queridos, porque tem muitas coisas que estão falando que não há respaldo bíblico. Tem muitas coisas que estão falando que o Senhor não falou. Obviamente que existem algumas coisas que a gente vê realmente pela profecia, pelos detalhes narrados, inclusive algumas profecias que aconteceram há 3, 4, 5 anos atrás, que a gente tem que ficar um pouco atento, eu concordo com isso, mas não podemos dar crédito a tudo, temos que saber peneirar a informação. Por quê? Porque tem muita gente se aproveitando disso para trazer medo, muita gente se aproveitando disso para extorquir pessoas, muita gente se aproveitando disso para trazer ideias que não condizem com a palavra de Deus. E isso é o meu alerta para vocês, tá bom? Eu te contar uma história que para mim é importante para que vocês entendam. Infelizmente, entre os cristãos sempre tiveram aqueles que foram extremistas quanto a cálculos, quanto a deduções. E não é de agora que os cristãos tentam acertar a data da volta de Jesus. Na história nós temos vários casos de cristãos que tentaram marcar data, marcaram volta de Jesus e até hoje Jesus não voltou. Não quer dizer que ele não vai voltar, ele vai voltar, isso é certo, nós temos essa convicção. Mas quer dizer que esses homens erraram e erraram feio. Muitos
para tentar justificar seus erros, fizeram algumas adaptações teológicas. Não vou entrar aqui no mérito, mas fica o meu alerta. Entretanto, tem um caso que eu vou contar para vocês, e eu falo isso porque eu cresci na igreja, eu nunca me desviei, certo? Então, assim, muitas coisas não me contaram, eu estive lá e vivi de perto, e estive presente, né? E acompanhei todo o processo. Então, eu tenho de idade o que eu tenho de fé, né? Eu tenho de idade o que eu tenho de cristianismo, e eu acompanhei muita coisa de perto. Coisas que eu sou extremamente contente em ter vivido e experimentado, e coisas que eu fico triste em ter passado, em ter visto essas mudanças não tão positivas. Mas vamos falar do que eu vi. No ano de 2000, nós passamos por algo chamado bug do milênio. Naquele período, houve um pane na área tecnológica mundial, né? Nas internets, nos aparelhos, houve um pane mundial, né? E isso foi chamado de bug do milênio. Um pouco antes disso, e um pouco próximo do período que foi noticiado também a criação do código de barras para colocar nas mercadorias, para que essas mercadorias pudessem ser vendidas. Houve muitos cristãos naquela época que começaram a associar, primeiro, o código de barras ao número da besta, né? Eu lembro que naquela época muitos crentes tinham medo, iam para o mercado fazer compra, e ao chegar no mercado iam procurar as mercadorias que não tinham código de barra, porque se tivesse código de barra não comprava, só podia comprar mercadoria que não tivesse código de barra, né? Então foram associados também naquela época a ideia numérica, e esses cálculos foram feitos de maneira muito bem feita, tá, gente? Qual foi a ideia numérica? Foi quando a igreja começou a usar a cabala, né, de uma maneira mais forte, né, e através de números, de cálculos matemáticos, fazerem cálculos que teria aparentemente uma certa lógica. E um desses cálculos, eu lembro como se fosse hoje, eu estava em uma determinada igreja, denominação muito conhecida na minha cidade, onde eu moro, e lá um líder chegou lá com esse cálculo e começou a relatar acerca desse cálculo. E qual foi o cálculo que ele fez? Ele contou o seguinte: ele disse que de Gênesis, da queda, até o nascimento de Jesus e a sua morte e ressurreição, conta-se 4.000 anos. Da ressurreição até 1999, contaria mais 2.000 anos, dando um total de 6.000 anos. E no ano 2000, entre 2000 e 2002, contaria-se então o 7º milênio, desde a queda. Ou seja, ele faz esse cálculo mostrando 4 mais 2, 6 e o início do 7º. Bom, se o início do 7º seria então no ano 2000, trouxe então a ideia de que haveria então ali o bug do milênio. E ali haveria trevas, haveria uma situação no mundo inteiro, que ia envolver todo mundo, que a marca da besta já estava ali, que era o código de barras, e que dali já ia passar para a peste e para a mão das pessoas. Isso criou uma histeria entre muitos cristãos na época, na década de 90, finalzinho de 90, começo de 2000, que foi assustador, né? Chegou ao ponto de uma história que me contaram, uma pessoa procurar outra pessoa, né, para saber se a pessoa estava presente, porque pelo que me contaram, a pessoa acreditava que se a pessoa tivesse presente é porque o arrebatamento ainda não tinha acontecido, né? Tamanho foi a euforia daquela época. Então, e em cima desse cálculo, eles partiram da seguinte lógica: não, 7.000 anos, 7º milênio. Jesus fez o mundo em 6 dias. Se ele fez um dia em 6 dias, cada dia representando 1.000 anos, porque um dia por cima é como 1.000 anos. Logo, 6.000 anos. E o 7º é o 7º 1.000 anos, que é o dia do descanso. É o dia que Jesus vai voltar. E aí, nessa lógica,
meia complexa, muitos cristãos da época passaram a acreditar que Jesus estaria voltando no máximo entre 2000 e 2002, né? E foi o grande euforia da época. Resultado, Jesus não voltou. Muitos desses líderes simplesmente fingiram que não fizeram nada, que não falaram nada, e foi empurrando a igreja e seguindo seus ministérios numa boa. Eu não estou aqui para criticar esses líderes, eu os respeito e creio que todo ser humano pode errar. Agora, fica o meu alerta, porque, queridos, a Bíblia é clara, acerca do dia e da hora ninguém sabe. Ninguém é ninguém. Nós não podemos marcar data, nós não podemos marcar dia, nós não podemos marcar hora. A Bíblia também é clara que nos últimos dias, que começa, na verdade, lá em Pentecostes e vai até a volta de Jesus, mas fala que no final desses últimos dias, no final dos tempos, apareceriam muitos sinais. Então eu não posso permitir que essa ideia seja divulgada como se o coronavírus fosse a pior coisa que a Terra já passou e que vai passar. Não é. Outros sinais virão, queridos. Outras pestilências virão. Só que nós não sabemos quando, nem como. Nós não podemos medir essas coisas. Tomemos cuidados. Tomemos cuidado para não marcar data. Tomemos cuidado para não profetizar coisas que Deus nunca mandou profetizar. Pessoas que fazem conclusões óbvias em nome de crenças particulares, dizendo assim diz o Senhor, coisas que Deus nunca mandou falar. Obviamente, aos verdadeiros profetas, continuem profetizando, deixem Deus usar vocês. Não estou aqui desfazendo dos verdadeiros, mas eu preciso alertar a igreja, cuidado com os falsos, cuidado com pessoas que têm desejo de ser usado por Deus e ficam inventando profecia de onde não existe. Cuidado com isso. Temos que ficar atentos, tá bom? Fica o meu alerta a vocês. Jesus está voltando, está, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora. O coronavírus é terrível, mas é apenas uma das pestilências profetizadas por Jesus, mas vai passar e virão outras em um outro tempo que nós não sabemos dizer. Não adianta querer inventar a roda, porque ninguém vai inventar, a roda já foi inventada. Jesus já falou, a profecia bíblica já está anunciada. Então fiquem atentos, fiquem com alerta, fiquem vigilantes acerca dessas coisas. Não sigam essas coisas, sigam a palavra de Deus. A palavra de Deus sim tem que ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho em todo o tempo. Nenhuma profecia pode ser dita como divina se não estiver na Bíblia. E aí eu encerro contando essa história. Há tempos atrás, um grupo religioso, baseado em sua cultura de que não pode cortar cabelo, um desses líderes desse grupo religioso, não vou entrar no nome do líder em si, mas contar o fato, narrou que foi arrebatado ao céu e que lá no céu tinha fios de cabelos de ouro e que as irmãs que cortassem os seus cabelos na terra estariam condenadas ao inferno. Porque quando chegasse no céu, ia ter um anjo medindo com uma fita métrica. E se não tivesse a fita métrica, não atingisse o tamanho de cabelo exato que Deus já tinha reservado para a cabeça da irmã, o anjo iria abrir uma tal de uma gaveta e o anjo ia dizer, olha, está aqui, ó, o seu véu está aqui. Você cortou o seu véu, por causa disso, você não vai poder entrar no céu. Gente, isso é uma palhaçada, isso é um absurdo, porque a graça de Deus, a salvação, não está nessas coisas. A salvação está em Jesus Cristo de Nazaré. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então fica meu alerta. Cuidado com aquilo que dizem, assim diz o Senhor. Cuidado com as pessoas que falam a sua imaginação, falam do seu próprio coração, falam dos seus próprios, de coisas que nunca viram e nem ouviram.
Que o Senhor continue usando os verdadeiros profetas. Que os verdadeiros profetas continuem sendo instrumentos de Deus para alertar esta geração. Mas você, querido, você toma cuidado. Se você está falando assim diz o Senhor, coisas que o Senhor nunca falou, cuidado, porque o Senhor vai pesar sobre você. E a Bíblia diz isso. Ai daquele que diz o Senhor falou, sem o Senhor nunca ter falado. Quando eu falo em profecia, eu temo e estremeço. Sabe? Eu respeito muito profecia e eu tenho que dizer à igreja, cuidado. E examinai de toda a profecia, retém algum. Não dê crédito a todo espírito, antes provai pela palavra se esse espírito é de Deus ou não. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. Esse é o alerta 1 e já já eu vou mandar um segundo alerta para você também, tá bom? Shalom, queridos.